Olá, meus alunos do oitavo B, tudo bom, gente? Olha só, gente, vou fazer aqui um vídeo com a correção da atividade 1 de geometria da página 73. Preste atenção e qualquer dúvida vocês tiram lá na plataforma, ok? Preste atenção. Bom, pessoal, olha só. Então temos aqui a primeira questão da página 73, onde em cada uma das representações dos triângulos, identifique o maior lado. Veja que nós temos o triângulo A e o triângulo B. Professor, de que forma eu posso identificar o maior lado sem usar régua? Sim, sem usar régua. Como? Veja que aqui nós temos uma aba, onde ele dá uma dica, dizendo, em qualquer triângulo, o maior ângulo opõe-se ao maior lado. E o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Ora, temos aqui, na questão A, o primeiro triângulo com lados AB, BC e AC. Bom, qual desses lados é o maior? Temos o ângulo de 40 graus, temos o ângulo de 60 graus e temos o ângulo de 80 graus. Veja aqui, o maior ângulo que nós temos é o ângulo de 80 graus. E quem é que está oposto a 80 graus? Claro, se é a maior abertura, com certeza esse lado será o maior. Então, esse lado é o lado BC. Então, a resposta é BC, o maior lado, porque ele se opõe ao maior ângulo. Agora, na questão B. A questão B, da mesma forma como nós analisamos a questão A, veremos que o maior ângulo nesse triângulo PMN é o ângulo de 110 graus. Temos o de 40, o de 30 e o de 110. Ora, 110, quem é o lado oposto? O lado oposto é o lado PN. Então, o nosso lado maior é o lado PN. Então, veja como é fácil identificar o maior lado analisando apenas os ângulos de um triângulo. Agora vamos para a questão 2. Bom, pessoal, agora nós vamos para a questão 2, onde temos que, considerando as medidas A, B, C e D indicadas na representação do triângulo, qual relação de igualdade podemos formar entre? Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós temos aqui os ângulos e essa relação a gente vai fazer entre as medidas dos ângulos. Que tipo de igualdade a gente pode formar entre eles? Vejam só, primeira coisa que a gente tem que saber, a soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma sempre é igual a 180 graus. Sempre, qualquer triângulo, ele terá a soma desses ângulos aqui internos, né? Que no caso vou colocar aqui a letra A aqui, a questão da letra A aqui. Então, eu vou virar um pouquinho aqui, letra A, onde eu tenho o ângulo B mais C mais D, que é igual a 180 graus, ok? Então, é a nossa primeira relação com esses três ângulos. Resposta da letra A. Agora nós vamos para a letra B. Letra B, vejam que nós temos a relação entre o ângulo A e o ângulo B. Olhem que forma um semicírculo, ok? Um semicírculo. Esse semicírculo ele mede quanto? 180 graus. Nós temos uma reta onde o ângulo inicia nela e fecha nela mesma. Então, esse ângulo, essa meia volta, tem 180 graus. Bom, então a gente pode dizer que A mais B é igual a 180 graus. Então, a letra B
temos o ângulo A mais B igual a 180 graus também, ok? E agora, temos aqui AC. Que relação eu posso fazer com o ângulo A, ângulo C e ângulo D? Veja que o ângulo A é um ângulo externo e o ângulo B e ângulo D ângulos internos. Que relação eu posso ter com relação a isso aqui? Bom, em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, o que é adjacente é aquele ângulo que está aqui junto a ele. O ângulo B, ele é adjacente ao ângulo A. Mas o ângulo C e o ângulo D não é adjacente ao ângulo A. Então, a soma de B mais D vai ser igual a A. Então, eu posso dizer que... Bom, então, na questão C, C mais D é igual a A. Porque A é o ângulo externo e C e D, que são ângulos internos, não são adjacentes a A. Então, a soma deles dois vai ser igual a A. Assim poderia ser. Digamos que esse ângulo A não estivesse aqui. Estivesse aqui. Né? Qual seria a medida desse ângulo aqui? Seria a soma de C mais B, porque não é adjacente a ele. Porque, como eu falei antes, adjacente é todo ângulo que está vizinho, que é adjacente, vizinho, ao lado desse mesmo ângulo. Então, B é vizinho de A, é adjacente. C e D não é vizinho, então não são adjacentes. Então, a soma deles dois sempre será igual ao ângulo externo A. Valeu, gente? Vamos agora para a próxima questão. Bom, vamos lá. Questão 3. Na questão 3, temos que, no triângulo, as medidas de dois de seus ângulos internos são 72 e 81 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno? Bom, gente, nesse caso eu desenhei aqui um triângulo, certo? Para representar a nossa questão. E coloquei aqui um ângulo, que é o ângulo desconhecido, chamando ele de X. Né? Os outros dois ângulos conhecidos, que é o de 72 e de 81, dado pela questão. E agora a gente tem que descobrir esse X. Ora, de que forma a gente pode descobrir? Qual é a lei? A soma de três ângulos internos é igual a 180 graus. Então, vamos lá. O que é que a gente vai ter que fazer aqui? X, certo? Mais 81 mais 72 é igual a 180 graus. Beleza. Então, nos remeteu aqui a uma equação do primeiro grau, que não é novidade para ninguém. Então, aqui temos x é igual a 180 menos 81 menos 72. Né? Passamos para o outro membro. E aí temos x vai ser igual a 180, eu vou repetir, fazer por parte. Agora eu tenho menos com menos vai dar mais, ou seja, 81 mais 72, que é igual a 153. Bom, qual o sinal que eu vou colocar? O sinal do número maior. Que é o número maior? 81. Sempre do número maior. Dessa forma, a gente não vai se perder. Muitas vezes vocês se perdem no cálculo porque vocês esquecem de colocar o sinal do número maior. Então, x vai ser igual a 180 menos 153 é igual a 23.
27 graus. Bom, sendo assim, o terceiro ângulo desconhecido é igual a 27 graus, ok? Agora, nós vamos para a questão número 4. Bom, então, gente, nessa questão 4, veja aqui. As medidas em graus dos ângulos internos de um triângulo são expressas por 3x menos 48, 2x mais 10, x menos 10. Bom, ele já veio com algumas, expressões algébricas para cada ângulo. Então, claro que isso aqui vai nos levar a uma equação do primeiro grau. Aí veja o que é que ele pede. Quanto mede o valor, quanto mede o maior ângulo desse triângulo? Bom, o maior ângulo desse triângulo. Olhando aqui, essas expressões algébricas não dá para a gente deduzir. Para isso, a gente vai ter que achar o valor de x e logo depois a gente vai substituir x em cada uma delas e daí fazer uma análise para ver qual delas, ou melhor, a comparação, para ver qual delas é o maior ângulo, Então vamos lá. Primeira coisa, o que é que eu tenho que fazer? A soma de três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então a gente vai aqui montar a nossa equação. Bom, começando aqui, 3x menos 48 mais 2x mais 10. E agora essa daqui, mais x menos 10. Tudo isso é igual a quanto? A soma dos ângulos internos é igual a 180. Pronto. Agora eu tenho uma equação, Uma equação do primeiro grau. Então, vamos lá resolver. Ficou grandinho, Mas rapidinho a gente vai reduzir esse cálculo. Olha só. Logo de cara eu estou vendo aqui mais 10 e menos 10. Bom, são números opostos. Se eles são opostos, eu posso aplicar aquela lei do cancelamento. Corta, corta. Porque 10 menos 10 vai dar 0. Então, a gente já elimina logo. Já não reduz o nosso cálculo. Já simplifica. Então, aqui. 3x mais 2x mais x. Então, eu tenho 3x mais 2x, 5x, mais x, 6x, ok? Bom, aí restou agora 48 menos 48, que eu posso já colocar para o segundo membro. Então, eu repito aqui o 180, que já está no segundo membro, e esse menos 48 vem aqui com o sinal trocado, que vai ficar mais 48. Então, 6x é igual a 180 mais 48 é igual a 228. Bom, 6x vai ser igual a 228 dividido por 6. Bom, quanto é que é 228 dividido por 6? Vai dar x igual a 38. Bom, gente, esse valor aqui é o que a questão está pedindo? Não. A questão está pedindo o quê? Quanto mede o maior ângulo. Então, a gente vai fazer o quê? A comparação. De que forma eu posso fazer essa comparação? Bom, chegar aqui em cima, fazer aqui dividir aqui a nossa folha, tá? E aí, vou pegar aqui o meu primeiro ângulo. X menos 10. X menos 10 vai ser igual a... Quem é x? X é 38. Então, no lugar de x, eu coloco 38 menos 10, que é igual a 28 graus. Bom, então esse primeiro ângulo aqui,
ele mede 28 graus, ok? Bom, vamos ver agora o próximo, 3x menos 48. Bom, 3x vai ser 3 vezes 38, que é o x que eu estou substituindo, menos 48. Isso vai ser igual a... Bom, 3 vezes 38 dá 114, menos 48. Isso vai ser igual a 66 graus. Então, esse ângulo daqui mede 66 graus. Bom, e agora? Falta o último. Então, aqui já fiz um, dividi aqui, outro, né? E agora aqui, 2x mais 10 é igual a 2 vezes o x, que é igual a 38, mais 10. Isso vai ser igual a 2 vezes, ou melhor, 2 vezes 38 é igual a 76, ok? 76 mais 10 igual a 86 graus. Sendo assim, vê-se que esse ângulo é o maior, é o ângulo de 86 graus. E essa vai ser a nossa resposta. Então, a resposta aqui, o ângulo de maior grau vai ser o qual? 86 graus. 86 graus, beleza? Agora nós vamos para a próxima questão. Bom, gente, vamos aqui para a questão 5. Na questão 5, nós temos aqui, calcule o valor de A na representação deste triângulo. Vejam que esse triângulo, ele é um triângulo, né? A, ou seja, os dois ângulos são iguais, né? E quando nós temos dois ângulos iguais, nós temos um triângulo isósceles. Isso quer dizer também que ele tem dois lados iguais. Bom, mas o que nós queremos saber aqui é o valor de A. Para isso, a gente vai fazer a relação das medidas desses ângulos. Que relação posso fazer? Bom, nós sabemos que a soma de dois ângulos internos não adjacentes é igual ao ângulo externo. Não é isso? Então, esse ângulo externo aqui, ó, ele não é adjacente a esses dois ângulos. Então, eu posso dizer que a soma deles é igual a ele, certo? Então, A mais A é igual a 2A, que é igual a 116, que é esse ângulo externo. Então, eu tenho que A é igual a 116. Não falei 100, hein? Porque vocês gostam de fazer resenha. Então, eu fico sempre me preocupando com a resenha. A galera sabe, só os fortes entenderão. Então, A é igual a 116 sobre 2. Quanto é 116 sobre 2? A é igual a 58 graus. Ok? Então, assim a gente terminou a questão 5. Vamos agora para a questão 6. Na questão 6 tem dizendo, considerando a representação do triângulo ABC da figura, determine o valor de x. Beleza. Então, vejam que nós temos aqui, ó, ângulos internos, não é isso? E ângulo externo. É o que ele quer saber? Ele quer que determine o valor de x. O que eu vou usar? A mesma lei que eu usei na questão de cima. A soma de dois ângulos internos não adjacentes é igual ao ângulo externo. Não é isso? Então, eu tenho aqui que x, eu vou até ser
fazer mais simples. Vou chamar isso aqui. 2x mais 10 é igual à soma desse com esse, que é x mais 60. Aí você fala, professor, por que você não colocou primeiro a soma dos dois ângulos, ao invés de colocar o ângulo externo? Eu sempre procuro facilitar meu cálculo. Eu vi que aqui eu tinha 2x. Se eu colocasse x mais 60 do lado de cá, aí depois eu ia ter que multiplicar por menos 1, porque ia ficar menos x. Porque eu ia passar esse 2x para o lado de cá com um número negativo, então ia ficar menos x. Então, para eu facilitar meu cálculo, eu já coloquei esse número algébrico maior do lado de cá, certo? No primeiro membro. Então, eu tenho aqui 2x menos x, que é igual a 60 menos 10, que também passou para o segundo membro. X passou para o primeiro e 10 passou para o segundo membro. Então, eu tenho que 2x menos x é igual a x. Olha como sai facinho. 60 menos 10 é igual a 50 graus. Então, igual a 50. Então, x é igual a 50, ok? Bom, gente, vamos lá na questão 7. Questão 7. Em um triângulo ABC, a medida do ângulo A é igual a 72. Sabendo que a medida do ângulo externo no vértice B é 125, qual a medida do ângulo interno C? Bom, vejam que ele está falando de ângulos internos e ângulos externos. Que conclusão posso tirar disso? Bom, a mesma coisa da questão 5 e da questão 6. Aquela lei onde a soma de dois ângulos internos não adjacentes é igual ao ângulo, a esse ângulo externo, certo? Então, o nosso ângulo externo aqui, como ele foi dado aqui na questão, é 125 graus, né? É o ângulo externo ao vértice B, né? Então, 125, eu montei aqui. Eu aconselho que sempre que a gente for fazer uma questão dessa, a gente sempre monte o desenho, porque facilita o cálculo, né? Você visualizar a figura geométrica, né? Geometria é figura geométrica, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Veja só. Bom, eu vou somar x, vou cair numa equação, como sempre. X mais 72, que é igual ao ângulo externo 125, ok? Então, x é igual a 125. Bom, pego 72, passo para o outro lado, com o sinal trocado, né? Inverteu de membro, primeiro membro para segundo membro. E aí, temos que x é igual a 125 menos 72, 53 graus. Pronto, acabou a questão. Não tem dificuldade. Se você aplica a regra, não tem como errar a questão, ok? Vamos para a próxima agora. Bom, turma, agora nós vamos para a questão 8, né? Bom, tá quase acabando, hein? Só falta 8 e depois a 9, que é o desafio. Bom, na questão 8, como sempre eu tenho falado, eu costumo fazer o desenho da figura. Porque quando eu faço o desenho da figura, fica mais fácil você identificar os ângulos, ok? Então, considere um triângulo ABC em que o ângulo externo ao vértice A, bom, aqui é o vértice A, e o ângulo externo eu coloquei aqui, tá vendo? Poderia ter feito do lado de cá também. Não tem, tanto faz o lado, não importa. Então,
mede 116 graus. E o ângulo B, tá vendo? A medida do ângulo B mede x. Coloquei aqui. E a medida do ângulo C, que é igual a x menos 20, tá aqui. Ok? Então, feito isso, o que é que eu tenho que fazer? Bom, ele está pedindo para determinar a medida dos 3 ângulos internos. Eu tenho que saber que esse ângulo aqui, que ele não deu, o ângulo interno da medida de A, né? Eu coloquei Y. Esse a gente vai deixar para calcular por último. Primeiro a gente vai pegar essas incógnitas aqui de x, tá? E a gente sabe que utilizando aquela regra dos ângulos internos com ângulo não adjacentes com ângulo externo, a gente vai fazer x, ok? Mais x menos 20, que é igual a 116, ok? 116. E aí o que eu faço? Bom, x mais x, 2x, que é igual a 116, e esse menos 20 vai para o lado de cá com mais 20, ok? Então, eu tenho que 2x é igual a 116 mais 20, que é igual a 136, ok? Então, x vai ser igual a 136 dividido por 2. X vai ser igual a 68 graus. Bom, aí eu já achei esse ângulo aqui, a medida do ângulo B que eu chamei de x, que é igual a 68 graus. Agora o que é que eu preciso saber? Bom, agora eu tenho que calcular esse daqui. Como é que eu calculo esse? Substituindo. Então, x menos 20 é igual a... Quem é x? X é 68. Então, 68 menos 20, que é igual a 48 graus. Ok? Então, aqui eu tenho a medida do ângulo C, que ele chamou de x menos 20. Isso aqui é igual a quê? É igual a 48 graus. Beleza? 48 graus. Então, agora, como é que eu faço para achar y? Oh, muito simples. Eu tenho esse ângulo que mede 68. Eu tenho esse, que mede 68, 48. A soma dos ângulos internos dá quanto? Tem que dar 180, não é isso? Então, como é que eu vou fazer? Y mais 68 mais 48 tem que dar quanto? 180, ok? Então, eu tenho que y é igual a 180 menos 116, que é a soma... melhor, eu vou colocar aqui separado para não atrapalhar. Menos 68 menos 48. Pronto. Fica mais simples o cálculo. Então, aqui, esse mais 48 eu passei para o segundo membro. Esse mais 48 eu passei para o segundo membro. Então, eu tenho que y vai ser igual a 180 menos com menos dá mais, conserva o sinal do maior. 68 mais 48 dá 116. Então, eu tenho que y vai ser igual a 180 menos 116, que vai dar 64 graus. Então, achei o valor de y aqui, que é igual a 64 graus. Ok? Sendo assim, a gente achou os 3 ângulos. Quais são eles?
o ângulo de 48 graus, o outro ângulo 68 graus e o outro ângulo 64 graus, ok? Fechamos a questão 8, beleza, gente? Agora nós vamos para a próxima. Bom, gente, agora nós vamos para a 9ª e última questão, que é o desafio. Observe a figura a seguir e calcule o valor da expressão dada, utilizando todas as propriedades que forem necessárias. Ora, a gente viu as propriedades da soma dos três ângulos internos de um triângulo, que é igual a 180. A gente viu aquela propriedade do que? Do ângulos suplementares, né? Ângulos suplementares. Há também a propriedade a soma de dois ângulos internos não adjacentes é igual ao ângulo externo, né? Então a gente vai utilizar esses conhecimentos para descobrir. A aparência aqui da figura, né? Chega até a assustar um pouco, né? A gente parece que é algo difícil de fazer, mas não, é muito simples, muito fácil, é só prestar atenção, ok? É como se fosse um quebra-cabeça, um joguinho e tal, mas dá para fazer tranquilo, não tem como errar. Então, olha só, primeiramente eu vou calcular o valor de x, tá bem simples aqui, logo de cara. Eu vou pegar na sequência x, y, a e b, porque ao final ele quer que eu faça essa soma de todos os ângulos que eu encontrar, o ângulo x, o ângulo y, o ângulo a e o ângulo b. Eu vou ter que somar tudo e dizer o resultado dessa soma, ok? Então vamos lá. Primeiro, x. Bom, se eles são suplementares, então x mais 135 tem que dar quanto? 180. Então vamos lá, x mais 135 tem que ser igual a 180 graus, ok? Então, x é igual a 180 menos 135. Quanto é que dá isso aí? X igual a 45. Pronto. Fechamos aqui, já achamos x, beleza? Então aqui eu já vou colocar logo aqui em cima para ficar fácil pra gente, ó, 45. Beleza, mais. Agora vem y. De que forma eu posso achar y? Posso fazer a soma dos ângulos internos, né? Posso fazer também 110 mais y é igual a 135. Vamos aplicar essa regra aqui dos ângulos internos não adjacentes com o ângulo externo, certo? Fazer aqui do lado. Ok? Então, eu tenho 110 mais y, que é igual a 135. Olha que eu estou fazendo isso aqui, hein? 110 mais y internos igual a esse externo aqui, que é 135. Então, vai ficar y igual a 135 menos 110, beleza? Y vai ser igual a 135 menos 110, quanto é que vai dar? 25 graus. Pronto, descobrimos y. Mais um, hein? Então, aqui em cima, né? Vamos aqui para essa parte aqui de cima. Y é igual a 25. Pronto, já estou fazendo aqui. Achei 2. Só faltam agora A e B, ok? Então, vamos fazer aqui o A. O A, eu tenho Y, eu tenho 75 e eu quero descobrir o A. De que forma eu posso fazer?
A soma desses três aqui tem que dar quanto, gente? Ângulos suplementares O, Y. Esses três tem que dar 180. Então, vamos fazer assim. 180. Então, eu tenho Y mais 75 mais A, que é igual a 180, ok? Então, gente, Y aqui eu já achei aqui em cima que é igual a 25. Então, eu vou substituir logo. Então, eu coloco aqui 25 mais 75, repito A e repito também o 180, ok? Sempre fazendo por parte, com calma, com tranquilidade, precisa ter pressa. Então, 25 mais 75 dá quanto? Vai dar 100 mais A, que é igual a 180. Então, eu tenho que A é igual a 180 menos 100, é isso? Menos 100. A é igual a quanto? A 80 graus. Então, acabei de achar o A, não é isso? A igual a 80 graus. Então, vamos colocar aqui em cima 80 graus. Falta achar quem agora, gente? O B. O que eu vou usar? Bom, a soma dos ângulos internos. Eu já tenho 70, eu tenho A, falta só B. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui embaixo mesmo. Pegar o A mais B mais 70, que é igual a 180, ok? Então, quem é A? Bom, A eu já achei aqui em cima, então vou logo substituir. A é 80, mais B, mais 70, que é igual a 180. Beleza, gente? Então, eu tenho que B, deixar logo B isolado, é igual a 180 menos 80 menos 70. Isso vai dar igual a quanto? 180 menos 80. Tanta força chegar fora o papel. 180 menos 80 vai dar 100. É isso? Então, eu tenho 100 menos... Fiz só esses dois aqui por enquanto. Menos 70. Ok? Menos 70. Que isso é igual a... No caso B, vai ser igual a 30 graus. Bom, feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Subir, colocar aqui em cima, mais 30. E agora ver quanto é que vai dar. Então, 45 mais 25 vai dar 60, 70, 70 mais 80, 150 e 150, né? Mais 30, que é igual a 180. Então, a soma disso aqui tudo é igual a 180. Foi a nossa resposta final. Ok, gente? Tá aí o cálculo, né, do desafio. Foi um pouquinho grande, né? Ficou um pouquinho grande, porque a gente teve que ir fazendo por parte, mas nada que vocês não conheçam. A gente utilizou as 4 propriedades conhecidas aqui e achamos os resultados. Espero que vocês tenham gostado da correção. Obrigado a todos e corrijam com muita atenção. Tchau.